Olá! Na edição de hoje estamos no estádio Maria Lamas Farache, o Frasqueirão, para falar sobre o Estatuto do Torcedor. O Estatuto foi criado para proteger os interesses do consumidor no papel de torcedor, ou seja, todas as entidades desportivas têm a obrigação de estruturar no país o esporte de maneira organizada, limpa, segura e justa. O torcedor precisa que seus direitos sejam resguardados. Isso abrange desde a transparência na organização das competições à garantia de segurança e conforto dentro das praças desportivas. O Estatuto de Defesa do Torcedor, que é a Lei 10.671, foi criado no ano de 2003 para estabelecer normas de proteção e defesa do torcedor. O Estatuto deve assegurar ao torcedor, por exemplo, estádios com assentos numerados e câmeras de segurança para diminuir a violência. Mas apesar de quase 8 anos desde sua criação, muito torcedor desconhece sua existência. Você conhece o Estatuto do Torcedor? Ainda não. Você conhece o Estatuto do Torcedor? Não. Já ouviu falar? Já ouvi falar, mas ler mesmo não li, não. Você conhece o Estatuto do Torcedor? Não, Mas já ouviu falar? já, com certeza. O que é o Estatuto do Torcedor? Bom, o Estatuto do Torcedor é uma lei federal que está em vigor desde 2003 e que estabelece, primeiramente, que todos os torcedores eles são equiparados a consumidores para efeito de respeito a seus direitos, sobretudo no que diz respeito à segurança, à qualidade das disputas desportivas, e diz também que todos aqueles que organizam competições profissionais, não só as federações, mas também confederações e os clubes, eles estão enquadrados também como fornecedores, assim como qualquer um outro se enquadra como fornecedor para efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Mas afinal, como funciona a aplicação do Estatuto e quais as obrigações das entidades desportivas? O Estatuto do Torcedor exige a elaboração de laudos de segurança. Esses laudos de segurança eles são elaborados, um pela Polícia Militar, outro pelo Corpo de Bombeiros, outro pela Vigilância Sanitária e um quarto laudo diz respeito à estrutura física da praça desportiva. O Estatuto do Torcedor ele estabelece várias normas de segurança que devem ser cumpridas para garantir que o torcedor, quando vá às praças desportivas, sejam estádios, ginásios, por exemplo, ele terá garantias de que poderá entrar naquela praça desportiva, assistir ao espetáculo desportivo e regressar para sua casa em segurança. A violência existente nos esportes, principalmente no futebol, um dos mais populares no Brasil, tem afastado muita gente das praças desportivas. E as torcidas organizadas são as maiores responsáveis por esse quadro. Por isso, a Lei 10.671 trouxe uma definição legal para essas torcidas, além de instituir que cada torcida organizada mantenha um cadastro atualizado dos seus associados. Com o advento da mudança do Estatuto do Torcedor, com as penas mais severas para os crimes cometidos por torcedores, isso facilitou e aproximou mais esses órgãos. Nós temos reuniões periódicas, constantes, com esses torcedores, ou seja, com esses líderes de torcidas, com o Ministério Público, e acompanhamos passo a passo o que eles fazem no dia a dia, nesses encontros e principalmente nos jogos. Em se tratando de jogos de maior interesse de público ou de possibilidade de confronto entre as torcidas, aí sim nós comparecemos pessoalmente a esses jogos, 1 ou 2 promotores de justiça, dependendo da magnitude do espetáculo. Acompanhamos desde a entrada dos torcedores até a saída do último desses torcedores. O Ministério Público também ele se faz presente nos juizados especiais cíveis e criminais do torcedor, que são instalados nesses jogos de maior repercussão, para que o torcedor que seja flagrado provocando distúrbios, provocando tumulto, praticando violência, ele já seja autuado e levado imediatamente à presença do juiz e do promotor, de modo que se possa celebrar uma transação penal ou se oferecer denúncia contra ele na impossibilidade da realização dessa transação penal. Hoje, já percebemos que a violência dentro e fora dos estádios e ginásios está mais controlada, mas ainda é preciso mais fiscalização. O Estatuto do Torcedor estabelece os crimes e dispõe sobre as penalidades. E para que esse estatuto de fato cumpra sua função,
As autoridades responsáveis devem cooperar entre si com ações conjuntas e planejadas. Bem, a Polícia Militar ela já atua há um bom tempo, e não se resume somente ao policiamento dentro e no exterior, na parte externa do estádio. Isso já vem com planejamento, uns órgãos que fazem parte da Comissão de Segurança dos Estádios, que é o Ministério Público, o Poder Judiciário, os próprios líderes de torcida, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Nós estamos lutando para que haja um juizado especial do torcedor em todos os jogos oficiais, pelo menos de futebol, de modo que a gente não fique só nos jogos de maior repercussão. Esse é um interesse do Ministério do Esporte, interesse da CBF, o interesse do Ministério Público, do Poder Judiciário, mas nós sabemos que existem limitações, sobretudo de pessoal. Toda entidade responsável pela organização de competições tem que designar um ouvidor para receber sugestões, propostas ou reclamações dos torcedores. E se você perceber alguma irregularidade e não encontrar o ouvidor no local da competição, procure o Ministério Público. Então o torcedor que precise de esclarecimentos, que precise fazer uma reclamação, pedir uma informação, ele pode comparecer ao prédio da Promotoria da Defesa do Consumidor, que é na Avenida Floriano Peixoto, 550, primeiro andar, pode ligar para lá no 32327171 ou pode mandar um e-mail para consumidor@rn.gov.br, pode ligar para a ouvidoria do Ministério Público, 0800 284 8484, ou pode ainda mandar um Twitter para a promotoria, que é 24PJ_consumidor, que é 24ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor. E o Estatuto do Torcedor possui mais de 40 artigos. Com tanta informação, às vezes fica difícil conhecer e entender tudo o que a lei diz. Por isso, chegou a hora de você tirar algumas dúvidas importantes com o promotor de justiça. Em dia de jogo, a frota de ônibus coletivo tem que sofrer alguma alteração? É direito do torcedor o acesso ao estádio através do transporte coletivo. Então, a entidade que é responsável pelo jogo, no caso, aquele time que tem o mando de campo, e também a federação, que é corresponsável, deve encaminhar ofício à Secretaria Municipal onde o jogo vai acontecer, garantindo o acréscimo da frota de ônibus, possibilitando que aquele cidadão que está saindo do estádio possa ter tranquilidade de voltar à sua residência com um número de coletivos suficientes para tanto. Doutor, depois que o campeonato começou, é possível alterar as regras? O torcedor encaminha para quem essas reclamações? Não. As regras devem estar no site da federação, que está promovendo o torneio em até 60 dias antes do seu início. E o torcedor tem o direito de opinar sobre o regulamento da competição através da ouvidoria. Ou seja, a federação deve designar um ouvidor, que é aquele cidadão que vai ser o responsável por receber essas informações dos torcedores e repassá-las à federação para que se possa discutir as regras. E essa regra do campeonato, após divulgada, em hipótese alguma pode ser modificada sob pena de paralisação do campeonato. E se efetivamente for necessária a modificação das regras do campeonato para uma outra competição, isso deve ser divulgado com antecedência de até um ano. Quais são os crimes previstos no Estatuto do Torcedor? Bem, a lei inovou bastante nesse aspecto. Hoje nós temos tipificações específicas que envolvem o torcedor que está dentro da praça esportiva, podendo ele responder penalmente pelos seus atos. E outras tipificações foram previstas, como por exemplo, se um árbitro de futebol manipular o resultado do jogo, ele também deverá ser punido, ao exemplo do dirigente. Nós temos punições tanto para as pessoas que estão ligadas ao evento, como também aqueles que estão indo participar como torcedores, até mesmo os jogadores que têm o dever de efetivamente jogar de acordo com as regras do campeonato. Doutor, o que o Estatuto do Torcedor prevê para o caso de brigas de torcida? Bom, com o advento da Lei 10.671 de 2003, o famoso Estatuto do Torcedor, fica garantido ao torcedor que vai ao estádio a segurança na praça esportiva. Então, aquele torcedor que se envolver em brigas, ele será devidamente punido com previsão legal na própria lei
podendo ter o seu afastamento preventivo e até definitivo das praças esportivas. E no que diz respeito à torcida organizada, ela poderá perder o direito de frequentar o estádio sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à pessoa física. E o MP Informa vai agora para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco para falar sobre como uma paixão por um time pode contagiar muita gente. É daqui a pouco.